Você alguma vez já se sentiu pequeno demais para fazer a diferença? Ou achou que Deus não estava agindo na sua vida porque você não via grandes mudanças? Se sim, saiba que Jesus ensinou que o reino ele não começa grande, mas mesmo pequeno, ele cresce com poder. No vídeo de hoje, nós vamos ver duas parábolas curtas que ilustram exatamente isso. Meu nome é Igor, sou servo de Cristo, e se você quer entender como o reino de Deus cresce, assiste esse vídeo até o final. Com sua Bíblia em mãos, abra no Evangelho de Mateus. Nós vamos ler os versículos 31 e 32, que diz o seguinte: Jesus apresentou-lhes outra parábola, dizendo: O reino do céu é comparável a um grão de mostarda, que um homem pegou e semeou em seu campo. Mesmo sendo a menor das sementes, quando cresce é o maior dos arbustos, e torna-se uma árvore, de modo que as aves do céu vêm e se aninham nos seus ramos. Veja que essa parábola ela é bem curta, apenas 2 versículos, e veja que mais uma vez Jesus ele puxa para esse lado do plantio, da semente, justamente porque era algo que aquele povo conhecia, que aquele povo estava habituado. E veja o que ele quer dizer. Ele simplesmente fala, olha, o reino dos céus é como uma semente de mostarda. Por que ele fala isso? Porque naquele tempo, entre todas as sementes cultivadas, a semente de mostarda era a menor que eles conheciam. Ainda assim, por menor que fosse, quando era plantada, ela se tornava muito grande, se tornando o maior dos arbustos. Então, o que Jesus quer ilustrar aqui é que o reino de Deus também funciona dessa forma. Mesmo que comece pequeno, e não importa o quão pequeno seja, ele tem capacidade de se tornar o maior de todos. E Jesus vai dizer que o reino começa assim, pequeno, imperceptível, mas com muito potencial. Ele termina dizendo que aquela sementezinha de mostarda se tornou um arbusto tão grande que até mesmo as aves vinham e se aninhavam ali nos seus ramos. Ele fala isso para que você possa entender a dimensão daquela planta. Era tão grande que era possível que as árvores fizessem ninhos. E algo que era inesperado para uma semente tão pequena. E é onde a gente vê que Deus ele não despreza começos pequenos. Olha Jesus, é um exemplo. Jesus começou ali seu ministério com poucos seguidores. Olha os apóstolos, eram pescadores, coletores de impostos, eram pessoas comuns, pessoas quaisquer. E teve um começo pequeno, mas olha só onde chegou. Hoje o mundo inteiro conhece a Jesus. Então o que era pequeno tornou-se muito grande. Isso é para que a gente reflita. Deus, ele tem esse olhar mais amplo. Talvez na nossa vida a gente olhe para algo e veja apenas uma sementinha. E talvez por isso pense, poxa, isso não é nada demais. Mas Deus, quando ele olha para aquela semente, ele vê a árvore completa. Ele vê o potencial que aquilo pode se tornar. Então, desde que confiemos em Deus, mesmo as coisas mais pequenas podem se tornar muito grandes. No versículo 33 ele vai dizer outra parábola, menor ainda, dessa vez é só um versículo. Veja, Jesus lhes falou outra parábola. O reino do céu é comparável ao fermento que uma mulher misturou com 3 medidas de farinha até ficar tudo fermentado. Poxa, acabou. O 34 finaliza. Jesus falou todas essas coisas às multidões por meio de parábolas, e nada lhes falava sem parábolas. Bom, a parábola é isso, é um versículo. É tão pequeno, mas veja, o que nós estamos vendo aqui é que ser pequeno, de maneira alguma, é um problema. Então vamos analisar essa parábola. Ela é bem simples. Jesus vai fazer mais uma comparação. Ele vai dizer que o reino de Deus é como um fermento que uma mulher misturou com 3 medidas de farinha. Isso daria aproximadamente 20 quilos de farinha. Então, é bastante farinha para pouco fermento. Onde a gente vê que o fermento estava ali escondidinho, dentro daquele bolo de farinha, ele era algo pequeno. Mas mesmo sendo algo pequeno, ele foi o que teve o potencial para transformar toda aquela massa, fazendo que no final tudo
ficasse fermentado. Onde a gente vê que o fermento está agindo em silêncio. Mesmo que ninguém esteja vendo ele está ali, pode ser algo pequeno, mas ele é capaz de causar uma grande transformação. Então pode ter certeza, mesmo que pareça que nada está mudando, Deus, ele está agindo. Mesmo que ninguém veja, mesmo que você não consiga enxergar, mesmo que algo esteja tão pequeno, tão escondido que parece ser insignificante, Deus está agindo. Jesus ele fala que é assim que funciona o reino. É como esse fermentozinho ali no meio de toda aquela massa, toda aquela farinha. E também na sua vida pode estar acontecendo dessa forma. Se você está com Deus, Deus ele tem o poder de transformar até as menores coisas em grandes. Agora veja como Deus ele é maravilhoso. Até mesmo na parábola, na forma de escrevê-la, ele nos dá um exemplo da lição que ele quer passar. A primeira parábola são apenas 2 versículos e a segunda apenas 1. São minúsculas, mas isso de maneira alguma tira o significado dessas parábolas. Elas estão aqui para nos trazer a verdade sobre o reino. Dizer que não é como a gente imagina, não é porque algo é pequeno que é insignificante, mas é algo que mesmo sendo pequeno tem um grande poder para se tornar grande. Então ambas essas parábolas, elas falam de começos pequenos, mas resultados grandiosos. A semente, ela cresce visivelmente até se tornar uma grande árvore. E o fermento, ali nas escondidas, agindo por dentro, ele leveda toda a massa. Uma fala do impacto externo do reino e a outra fala da transformação interna. Então pode ter certeza, não despreze o pouco que você tem nas mãos. Deus tem poder para transformar em algo grande. E pode confiar que o reino ele está crescendo, mesmo que os seus olhos não possam ver. Então vá, plante com fé, misture a palavra na sua vida e pode ter certeza, o resultado virá no tempo certo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui embaixo, ativa o sininho para receber os novos vídeos que a gente vai estar postando, deixa o like e compartilha com seus amigos, com as pessoas que você quer que aprendam junto com você. Foi um prazer ter esse momento de aprendizado com você e lembre-se, mesmo as coisas pequenas podem trazer grandes resultados. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.